Olá pessoal, hoje vivemos um momento histórico em nossa nação. Um momento difícil, um momento triste, conturbado. Mas eu penso que, independente do resultado, do que pode se apresentar todo esse processo, nós estamos com um problema profundamente estrutural. Os partidos que aí se apresentam não têm, do meu ponto de vista, condição nenhuma de apresentar alguma proposta séria a longo prazo de desenvolvimento da nossa nação. Seus representantes que estão na Câmara, no Senado, todos eles com sérios problemas de credibilidade e que percebe-se claramente que o único interesse de todas essas articulações é um projeto de poder pessoal partidário. Não nos enganemos que em toda esta grande confusão existem pessoas dispostas ao sacrifício público. E é justamente essa questão que deve fazer que nós, brasileiros, pensemos no que nós queremos de fato do nosso país. Está na hora de nós, cidadãos de bens, cidadãos que procuram um bem comum, que procuram e entendem que o desenvolvimento da nossa nação é um desenvolvimento para os filhos dessa nação, é um desenvolvimento para o futuro, e que entendem que esse país sim tem um grande potencial adormecido há décadas e décadas. Não é possível que nós ainda possamos permitir que essa estrutura partidária, que esses representantes continuem usufruindo em benefício próprio daquilo que é patrimônio do povo brasileiro. Nós precisamos de pessoas capacitadas, íntegras, com o desejo de servir a nação, com o desejo de transformar esse país, com um projeto político, com um projeto social, com um projeto econômico de desenvolvimento da nação. Não é possível vivermos eternamente com slogans que são vazios de conteúdo porque não se apresentam efetivos na prática. O Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento. O Brasil precisa de um projeto de reconstrução nacional. O Brasil precisa de homens e mulheres sérios que tenham como objetivo levar essa nação a se inserir novamente no século XXI. O Brasil precisa de um projeto de nação. Nós precisamos desenvolver a nossa infraestrutura sucateada por anos e anos e anos de desleixo administrativo, de incompetência técnica. O Brasil precisa que organismos, ministérios essenciais para o desenvolvimento da nação sejam administrados por técnicos capacitados, com projetos alinhados a um plano de governo efetivo, não um jogo de interesses e uma venda de cargos. O Brasil precisa efetivamente de um plano sério que possa fazer com que toda a nação embarque com o desejo de progredir. O Brasil é um dos maiores países do mundo, é um dos países mais ricos. A nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de transformação, o nosso povo empreendedor, trabalhador, tem sido sistematicamente explorado. Sonhos têm sido destruídos. Não podemos deixar que isso se perpetue. O mundo está atravessando um momento em que grandes mudanças, profundas mudanças na área de desenvolvimento
técnico, científico, vão fazer que as nações preparadas, que as nações que investem em ciência, tecnologia e educação, deem um salto qualitativo, deem um salto de desenvolvimento que dificilmente países como o Brasil, que estão estagnados, vão conseguir acompanhar no futuro. Ficaremos para trás. Ficaremos abandonados ao léu se não tivermos uma política efetiva para inserir o Brasil diante de todas as nações, que coloque o Brasil de fato onde ele merece estar, por ser uma nação do tamanho que ela é, por ser uma nação com o potencial econômico que ela tem, por ser uma nação com recursos naturais que ela tem. Precisamos de uma política que incentive e desenvolva efetivamente a ciência e a tecnologia, que incentive maciçamente, verdadeiramente, na educação de base, na educação universitária, incentivando a universidades realizarem pesquisas de ponta, desenvolverem produtos. Não precisamos de uma empresa de petróleo. O Estado não precisa de uma empresa de petróleo. Precisamos privatizar a Petrobras. Precisamos de um governo que tenha um planejamento para o país. Não um governo que sugue os recursos do país. Os recursos do país são propriedade do povo desse país. Só que o povo do nosso país não está usufruindo desses recursos. Nós precisamos refletir, criar um grande movimento para a transformação desse país, para a renovação desse país. Não é possível continuarmos assim. Mais um ou dois governos, nos moldes dos últimos que tivemos, o Brasil não terá mais como se recuperar. Seremos eternamente uma nação em desenvolvimento, se não regredirmos ainda mais. Precisamos de um governo que se preocupe no desenvolvimento da indústria básica, no desenvolvimento da indústria de pesquisa, não agindo no local onde o empresariado tem que estar, mas com incentivos, com impostos reduzidos. Precisamos fomentar uma indústria bélica forte, porque é uma indústria que também realiza pesquisas de pontas. Se nós pegarmos o exemplo dos Estados Unidos, a indústria bélica norte-americana é a indústria que mais realiza pesquisas de alta tecnologia, e muitos produtos desenvolvidos para uso comum da sociedade saíram das indústrias bélicas. A indústria bélica é uma indústria que desenvolve e fortalece uma nação. Nós temos que pensar no Brasil como uma nação. Nós podemos ser uma nação que representa o povo brasileiro. Nós podemos ser uma nação que tem voz ativa no cenário mundial. Nós podemos ser uma nação que influencia o mundo no sentido de um desenvolvimento da paz e da prosperidade. E nós queremos ser essa nação. Nós temos força para isso. Basta que nós nos unamos, possamos transformar essa sociedade. Espero que com esse vídeo eu possa trazer um pouco mais de reflexão. Há muito mais do que nós discutirmos, há muito mais do que nós pensarmos sobre isso. Essa é uma pequena iniciativa da minha parte para fomentar um diálogo de que país nós queremos. Tirar o presidente é um começo, acabar com essa bagunça que está aí é um começo, mas ele por si só não vai resolver, se não houver uma continuidade. Os representantes que estão na Câmara dos Deputados, no Senado, não vão trazer as transformações que nós precisamos. Nós precisamos de uma renovação. Precisamos discutir isso urgentemente para as próximas eleições. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Mas se nós não começarmos a nos organizar para realizar as transformações, elas nunca vão acontecer.
E eu ainda quero ver esse país sendo um país importante. Um país que dá oportunidades para os cidadãos e cidadãs que aqui moram, e que aqui confiam, e que constroem esse país, e que sistematicamente tem sido desconstruído por governos corruptos, mentirosos, ladrões, e que não representam o povo brasileiro. Se você acha importante essa reflexão, dê um like no vídeo, divulgue ele, coloque nas redes sociais. Eu estou colocando um pouco daquilo que eu penso para fora. Não podemos nos calar mais. São tantas vozes, mas nós precisamos de uma coerência. Nós precisamos de um planejamento. Nós precisamos nos estruturar. Nós precisamos de uma reconstrução nacional. Um forte abraço e que Deus nos abençoe.